Glória a Deus. Como é bom adorar o Senhor, né? Que coisa maravilhosa. E algo tremendo o Senhor concedeu a nós, né? Antes nós adorávamos o mundo aí fora, não era mesmo? Antes nós adorávamos as farras, as bebedeiras, esses cantores aí, né? A gente adorava essas coisas ruins. Mas Jesus entrou em nossa vida, nos libertou dessa maldição, nos curou dessa enfermidade, nos tirou das trevas, nos trouxe para a sua gloriosa luz. Ele nos salvou. Ele nos deu um nome novo, escrito lá no livro da vida. Nos concedeu a vida eterna. Eu poderia, vai faltar dedo aqui para poder contar tudo que ele já fez. Quem dera, né? Quem dera que todas as pessoas que nós conhecemos passassem por isso que nós passamos. Essa transformação, essa cura, essa libertação, essa salvação. Essa paz que só Ele pode preencher, esse gozo, essa satisfação que nada nesse mundo nem sequer comparar é até pecado. Comparar as coisas que o Espírito Santo promove hoje em nossa vida com aquela coisa ruim que nós não queríamos abrir mão de farra, de bebedeira, de prostituição. A gente achava que estava na crista da onda, curtindo tudo. Aquilo é lixo. Lixo demoníaco. Excremento do diabo, coisa nojenta, abominável. Hoje nós estamos santificados. Efésios vai dizer que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E nós já podemos desfrutar e presenciar essas coisas, viver o reino de Deus aqui e agora, através da EBD, um ensinamento gostoso da palavra de Deus, através do louvor, né? Porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Não é essas coisas não pode nem chamar de música, que é porcaria. Quem gosta dessas coisas é pouco. Os que se alimenta disso se satisfaz de porcaria. O Senhor nos concedeu algo mais excelente, coisa mais fina, né? Para aqueles que entregaram sua vida. Que coisa boa. Aleluia. Glória a Deus. Não acabou não, continua. Hoje a gente vai sair daqui 1 hora, tá bom? Gostei. Glória a Deus. Se eu dissesse qual era a pregação que ia ter hoje para o Ministério do Louvor, não sairia tão bom como foi. Então o Espírito testifica todas as coisas. Testifica todas as coisas. Meu coração fica assim tão satisfeito. Não sei vocês. Quem está aqui. Não sei porque a gente se furta tanto de estar. Esse lugar é bom, lugar abençoado. Deus para isso mesmo. Esse mover do Espírito de Deus. Você pode sentir o mover do Espírito de Deus na vida? Se não está sentindo, vem aqui na frente que eu vou orar por você. Você está aqui dentro, está repreendido, não é? Como é? Está repreendido, né? Agora dá a palavra de ordem. Cala-te em nome de Jesus. Não está reclamando só, né? Amados, antes de entrar na mensagem,
vocês a princípio. Eu fiz uma introdução da pregação. Por aí você tira, porque hoje só amanhã. Mas eu julgo necessário. Eu julgo necessário que parece que o Deus desse século tem cegado o entendimento das pessoas. Parece não, isso está acontecendo. Que às vezes a gente não percebe o agir de Deus em nossa vida, o investimento de Deus em nossa vida. Coisa boa isso, né? Essa palavra surgiu agora. Deus investe em sua vida, sabia? Deus investe nas nossas vidas. Agora pense aí, ninguém faz um investimento em algo que não vai trazer lucro, não é mesmo? Alguém conhece aí bolsa de valores, aplicação financeira? Julissa levantou a mão ali, não. Para a pessoa fazer ela vai falando, isso não está no escrito. Mas Deus investe em sua vida porque sabe que você é uma pessoa que pode produzir. Vou dizer de novo. Eu até descer daqui, eu vou ficar mais perto de vocês. Deus, vou dizer de joelho, né? Deus investe na vida de vocês, todos vocês aqui, sem exceção. Você dizer eu, é você mesmo. Investe na vida de vocês, porque Ele tem certeza que você pode produzir e muito. Agora deram um amém assim com força, um amém assim, verdadeiro. Agora creia mesmo nisso, né? Creia nisso, isso é verdade. Não estou aqui só dizendo para massagear seu ego, para levantar sua autoestima. Eu estou te dizendo pelo Espírito de Deus, isso é verdade de sua vida. Você não é ninguém, você é uma pessoa extremamente especial. Não é somente especial, é uma pessoa extremamente especial para Deus. Acredite nisso. Talvez em toda a sua vida você pode ter sido rejeitado, humilhado, abatido, alguém te desprezou. Mas é o inimigo tentando te abater. Deve ter uma canção antiga. É o inimigo tentando derrubar você. Só vozão. Busque a Deus em oração, clame o sangue de Jesus que você vai nascer. Porque se Deus é por nós, glória a Deus. Eu já viu que hoje eu disse uma e-meia. A introdução para a pregação. 1 Samuel capítulo 3. Capítulo 3. Quem era Samuel? Filho de Ana e de Elcana, que era estéril. Vou dizer uma frase, não é minha não. Eu vi isso em algum lugar e alguém postou os status. Ela era humilhada, né? Pela outra mulher de Elcana, menina. Ela ficava abatida, muito triste, chorava. Até que Deus ouviu o choro já e abriu a madre, né? E ela gerou um filho. E esse filho está já debaixo de promessas que se Deus fizesse isso, o filho dela nasceria ou viveria no tempo de servir o Senhor. E assim foi. Uma coisa bacana é que Ana e o marido iam anualmente lá e já levavam roupinha para ele, desde pequenininho, já vestia as roupas lá do sacerdócio dele. Aí sim a frase: se Ana não chorasse,
Samuel nasceu. Às vezes é necessário, amado, o sofrimento, a humilhação. Às vezes é necessário. Tá, irmão. Às vezes é necessário, porque quando você está aí com o pescoço assim, ó, você achando grande coisa, Deus não vai fazer nada, porque primeiro vai te quebrar. Mas com o propósito de te levantar, de você receber uma bênção maior, porque até então você não está apto a receber a bênção maior. A gente passa pelo estreito, pelo apertado. Amém? Então a frase é: se anda, não chorás. Isso não foi uma chance. Gostoso isso, bom demais. Outra frase, acho que foi em 1000 se botou alguma coisa. A porta não sofreu mudança, ela continua estreita. Ai, glória a Deus por isso. Então Samuel nasceu e foi viver lá com o sacerdote Eli. Ele era imaturo, menino ainda, né? Não tinha ainda experiências com Deus. Aí um belo dia, aí vem capítulo 3. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e ainda é hoje, viu, Senhor? Não havia visão manifestada. E sucedeu naquele dia que, estando Eli, o sacerdote, deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. Estando também Samuel, filho de Ana, já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Puxa, uma pregação aqui sobre isso. O Senhor chamou a Samuel e disse, chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que me chamaste? Mas Eli disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli de novo e disse: eis-me aqui, por que me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor a ele, e ali esteve, e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel, e disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Pronto, vamos ficar só até aí. Muitos pregadores usam essa passagem, eu vou usar agora para chamar a atenção de vocês. Não fique dispersos, porque o Senhor te chama. O Senhor quer falar com você. E quando você ficar disperso aí, olha para cima e para baixo, não se preocupe mais com o som, nem com a filmagem, nem com os instrumentos, nem com os atalaias, nem com ninguém. Faça como Samuel. Fala, Senhor, Deus é bom. Porque Deus ainda fala. Você crê nisso? Faz isso bem. Porque Ele fala mesmo. Deus não mudou. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem mudou foi a gente, que anda disperso. Está aqui, mas a mente está lá. Sabe lá Deus, eu nem quero nem saber. Mas que hoje você possa dizer aí:
Como o Espírito Santo de Deus está com você? Ah, Senhor, eu quero ouvir. Então, se desbloquear a mente, o coração de cada um de vocês. Ainda na introdução da pregação, quinta-feira, nós lemos um salmo, Salmo 42. Ainda na introdução da pregação, versículo 1 e 2 diz assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, Deus. Isso é verdade na sua vida? Como servo não é escravo, não é servir, não, servo é um animal. Servo não sei, né? Suspira pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Amado, você tem consciência disso? Você pode dizer isso assim de verdade, verdadeira? Aí vem o versículo 2 e diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Eu vou fazer uma coisa que eu não gosto que o pregador fala, mas eu vou fazer agora aqui. Você pode dizer comigo? Repetir após mim. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Por que te fiz repetir? Porque isso é verdade. Ainda que você não tenha consciência disso, mas isso é verdade. Aliás, só pelo fato de não ter consciência, é mais verdade ainda. Você tem mais sede do que muita gente. Se você não tem consciência disso, isso é mais verdade em você do que naquele que tem consciência. Nós necessitamos de Deus, amado. Nós necessitamos da presença de Deus. A nossa alma se alegra nisso, é em Deus, não é em mais nada de fora, é em Deus, amado. Aí me lembrei da parábola do peixe na água. Que ele falou aqui na quinta-feira. O culto de oração tem sido muito bom, está faltando vocês. Está faltando vocês, principalmente a liderança da igreja, está deixando a desejar, está dando um exemplo que só a graça de Deus. Mas tem sido muito bom com você ou sem você, comigo ou sem mim, tem sido muito bom. Hã? Quem foi quando? Pastor Rodrigo Silva. A palavra do peixe na água. Sabe qual é? O peixe fora da água morre. Assim nós, sem Deus, morremos. Por isso, e ele sabe disso. Por isso que ele insiste. Aí vai entrar a pregação. Ele insiste. Deus insiste. Está insistindo na vida de algumas pessoas aqui que não estão dando crédito a isso. Deus está insistindo. Você fora de mim não tem vida. Você fora de mim está morto. Você sem mim não tem paz, não tem alegria, não tem felicidade. Você sem mim está fadado à morte eterna. Ele insiste como se ele precisasse de nós. E quando deveria ser o contrário, a gente insistir com Deus. O Senhor me aceita. Oh Senhor, toma minha vida. Oh Senhor, eu não sei viver na tua presença. Eu não tenho força por mim mesmo. Então me ajuda, Senhor. Me ajuda, eu não consigo largar a mão, eu não consigo abandonar, eu não consigo deixar, eu não consigo, eu estou apegado aí fora. E toma, Senhor, eu sei que eu senti, não vou comer. Ele disse: sem mim, nada eu podeis fazer. Então, o Salmo 42. Já que está no Salmo mesmo, vamos para o 19.
Versículo 1, 2 e 3. Salmo 19. Amém? Salmo 19. Uma coisa que eu tenho batido aqui sempre, principalmente nessas últimas pregações, foi sobre Deus. Conhecer a Deus. Deus, como uma pessoa que tem sentimentos, se você está assistindo, né? Não está aqui, mas assiste em casa, beleza? Está melhor do que alguém que nem assiste. Deus tem sentimentos. Agora mesmo está alegre com você. Eita Deus! E você está aqui, porra, acho que coisa boa. Ele se alegrou com você. Deus se alegra. Como é bom alegrar a Deus. Tem um trecho da palavra de Deus que diz que a alegria dele. Né? Sentiu? 59, mas ainda que dia, viu? A alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, quando agradamos a Deus, quando alegramos a Deus, nós todos estamos mais fortes. E essa força não se acha na academia, não. Esse é o nosso Deus. Os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Firmamento é céus, né? Tem alguma outra versão em firmamento? Firmamento. Anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. Em uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem a sua voz. Pronto. Um dia faz declaração, outro dia, uma noite, mostra sabedoria a outra noite. Esse é o nosso Deus. Um Deus incompreensível. Por que incompreensível? Porque a sabedoria, o poder, a majestade de Deus está acima da compreensão humana. O homem natural não consegue compreender a mente de Deus. Aí lembra de outra passagem, né? De 1 Coríntios. Mas Deus nos deu o seu Espírito. E o Espírito Santo é que nos faz compreender um pouco a Deus. Um pouco. Porque Ele é muito complexo. A sua sabedoria, seu poder, Ele é extraordinário em sua majestade, a santidade de Deus, acima da compreensão. Esse é Deus, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. Não é uma religião, não é uma força, não está nas plantas, Ele não está nos mares, não está na lua, não está nas estrelas, não está nas nuvens, não está nas coisas que Ele criou. Ele está aqui, dentro de nós. E em algumas pessoas aqui, quer estar dentro de você. É uma pessoa, um sentimento poderoso. Aí o salmista, né, citou esses 3 versículos aí e segue adiante. Depois você tem em casa, muito bons esse salmo. Eu acho que todos os salmos são bons, né? Mas tem uns que se identificam melhor. Dito isso, nós estamos lendo o livro de Jeremias. Nós já falamos algumas coisas sobre ele, inclusive no domingo passado, que você não estava aqui, né, nós temos culto, e foi muito bom, não? A gente fez uma pergunta, né, e muitas pessoas responderam, não vou entrar no mérito. Eu perguntei: o que hoje te tiraria da igreja? O que hoje pudesse acontecer em sua vida, que você se desviaria do Senhor, não é da congregação não, se desviaria do Senhor? O que é que pode acontecer hoje na sua vida que você abandonaria o Senhor? Aí muitos irmãos falaram muitas coisas, né? E eu chamei a atenção que eu fiz essa pergunta há alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, aqui na igreja. E muitos irmãos naquela época disseram as mesmas coisas que disse no domingo passado aqui. E eu chamei a atenção deles: olha, muitos irmãos disseram as mesmas coisas que você. Hoje
estão mais aqui na igreja, nem em igreja nenhuma. Estão lá no mundão de novo. Como vocês que não estiveram aqui, poderia também responder, como alguém disse, nada. Não, nada me afasta aqui do Senhor. Eu posso me afastar aqui da congregação, né? Mas do Senhor não me afasto, não. Muitas pessoas que disseram isso há mais de 10 anos atrás estão no mundo e fazendo coisas piores, coisas absurdas. Pessoas que pregavam, pessoas atuantes na igreja, que tinham cargos na igreja, hoje estão no mundo Teodó, meu une Teodó, mundo, em todas as letras. Eu voltei agora à alfabetização, a cartilha. Então lá. Então, amados, eu chamei a atenção. Hoje, eu te digo que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, absolutamente nada. Hoje. Mas o amanhã descobrirá. Amanhã descobrirá, porque o Senhor diz: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E o mais absurdo é que muitas vezes a gente não se cuida. A gente sai da linha, sai do rebanho, se afasta. E no mundo animal é como a leoa. Não, o leão que ruge, né? Aí resolveram. Um titulinão forte, né? Quando ele ruge mais alto da ovelha, se estremece toda, e aí se apavora, pá, sai do rebanho. Saiu do rebanho e pronto. Aí a leoa vai lá e... Aí o Senhor chama a atenção. Vigiai e orai. Por quê? O Satanás. Não é essa Pedro? Meu Pedro diz assim: o Satanás, o diabo, seu adversário, ele brama como leão, buscando quem possa tragar. Então, cuide-se. Cuide-se. E o que é cuidar-se? É dar ouvido à palavra do Senhor. É buscar a Deus em oração. É falar de Jesus para outras pessoas. Porque é dando que se recebe. É sendo bênção nas mãos de Deus para outras pessoas, para a sua casa, para a sua família, para os seus irmãos. É dando exemplo de uma vida cristã genuína. Não sei se a palavra é essa. Ilibada. Tá certo? Não sei. Mas eu também sou assim. Mas eu estou buscando. E é isso que interessa. Buscar. Temer a Deus. Eu quero temer a Deus, respeitá-lo, ter reverência. Porque do contrário, você dá brecha, o inimigo entra em sua vida mesmo. Ele entra em sua vida. Entra com todas as letras, ele entra. Não, mas eu sou de Deus. Aquele que é de Deus, conserva-se a si mesmo. E aí, o maligno não toca, não tem como. Mas se você não se conservar, o que é se conservar? É estar mergulhado no óleo. Tudo que é mergulhado no óleo, puro do azeite da oliva, conserva-se. Então seja cheio do azeite, seja cheio do óleo, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Busque isso como a corça anseia pelas águas, como o servo anseia pelas águas. Seja cheio de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Eu podia até terminar aqui. E glória a Deus. Você está entendendo? Fala, Senhor. O teu servo ouve. O Senhor fala, Senhor, eu quero ouvir. Eu preciso ouvir. Eu necessito ouvir a tua palavra. Não fica disperso, não. Porque às vezes o inimigo tira você do foco. Você não consegue seguir o enredo das coisas. Voltar para Ana. Me perdoe, eu vou seguir o que o Senhor está falando no meu coração. Voltar para Ana.
Ana, no momento da humilhação, da dificuldade, dos problemas, com certeza ela pensou muitas coisas como nós pensamos. Nesse momento difícil que está passando, Deus me abandonou, Deus não ouviu minha oração, eu sou o pior de todas as pessoas, não tenho mais jeito, e agora? O que vou fazer? E não sei o quê, e nós, na nossa vida, no caminho mais curto, como eu cheguei a dizer a uma pessoa aqui, o caminho mais curto é se sair do problema, larga aí, olha, fui, enquanto que Deus está retratando você. Hã? Inclusive é o que Satanás está ensinando hoje fora. Exatamente, o Satanás está passando dificuldade, larga fora, sai fora. Enquanto Deus quer que você enfrente, Ele quer tratar seu coração, né? O pessoal diz um ditado assim, diz que aceita que dá medo. E é por aí. Então, se Ana não chorasse, Samuel não nascia. Nós lendo assim, nós sabemos o contexto de toda a história, né? Fica fácil para a gente. Mas se você se colocar hoje, você não sabe o que é que Deus vai fazer lá adiante. Mas Deus já tinha projeto na vida de Ana, e através do filho dela, Samuel, Deus faria coisas extraordinárias, mas ela não sabia nada disso. É como eu chamei a atenção, às vezes, um exemplo, é quando a gente assiste um filme 2 vezes, o mesmo filme, um filme muito bom. Quando a gente assiste a primeira vez, a gente fica naquela expectativa, né? Não, e agora? Se envolve com a trama, com o personagem, com o artista. Puxa, e agora? O artista foi ferido, a pessoa que tentava fazer não conseguiu, e foi, até que depois você vê o desfecho, oh, glória a Deus! Você assistiu pela primeira vez. Aí de repente passou de novo, você tinha que foi muito bom. Você já não vibra tanto. Por quê? Você sabe que o final é maravilhoso. Você não sofre, você não fica aflito, né? Você não torce mais, porque você já sabe, amado, assim é a nossa caminhada. No final, nós já somos vitoriosos. Eu sei, dói, eu sei, é difícil, eu sei, o inimigo vai lá, mete o dedo na ferida, para você gritar, e Deus permite. Mas tenha certeza que no final, a vitória é sua. A vitória é sua. Aí volta a dizer, não estou falando isso para massagear o seu ego, para levantar a sua autoestima. Não, e sempre. Eu estou dizendo que isso é verdade. É verdade. Então a gente tem que caminhar. Caiu. Levanta. Tantas quantas vezes você cair. Tantas quantas vezes levante. E se você não puder levantar, clame, que eu sou pouco presente na hora da angústia. Ele levanta mesmo. Nós já passamos por isso. Acho que a maioria aqui já passou por isso. De cair mesmo. Não quero mais. Aí o Senhor manda alguém. Aí o Senhor faz você ouvir uma palavra, uma mensagem, aí você aí volta de novo, está de pé. Está escrito que o cair do homem só que não está escrito em lugar nenhum. Eu já procurei e não achei. Mas isso é verdade? Aí que em base que eu digo isso, a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar. Então, a mão do Senhor está sempre estendida para nos levantar tantas quantas vezes nós caminhamos. Aí sim, caiu do homem, não levanta de Deus. Deus realmente nos levanta, como nós buscamos. A partir do livro de Isaías, Jeremias e Ezequiel, e os outros profetas menores, não menores na estatura, nem no conhecimento, menores porque os livros são menores, eles vão tratar da desobediência de Israel. O povo de Deus se obstinou
grandemente, que Deus ficou. Eu ia usar uma linguagem baiana, mas ela pode soar como um xingamento. Mas Deus se irritou tão grandemente com o povo dele, com a nação de Israel, mas não é Israel aqui não, da nação de Israel, tão grandemente, que ele levantou esses 3 profetas, Isaías, Jeremias e Ezequiel, e outros também, mas esses 3 foram os que mais foram usados por Deus para exortar, admoestar o povo de Deus, repreender. Foi bom compartilhar com vocês. E repreender também duramente, severamente. Mas se você ler, como nós estamos lendo o livro de Jeremias, nós já lemos Isaías, estamos lendo de Jeremias e compartilhando um com o outro. Tem sido muito bom para a edificação nossa. Então esses 3 profetas foram levantados por Deus. Lembra aí, Isaías. Como foi o chamado de Isaías? Isaías viu a glória de Deus, né? Isaías viu a glória de Deus, ficou tão apavorado. É isso que eu vou merecendo, porque eu vi o Senhor, né? Aí o Senhor tirou com uma tenaz uma brasa viva do seu altar e tocou os lábios de Isaías, porque ele mesmo declarou: eu sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ele, judeu, estava também na rebeldia e desobediência das coisas de Deus. E a coisa foi agora tão que ele se sentiu assim indignado: eu vou morrer. Eu vou morrer. Aí o Senhor tocou nos lábios dele com a brasa do altar e santificou Isaías. E depois de santificado, o Senhor disse: quem há de ir por mim? Quem irá por nós? Isaías, agora santificado, disse: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. E foi um profeta poderoso na mão de Deus para repreender, exortar, admoestar o povo de Deus que estava vivendo o pior momento do povo de Israel. E Isaías pau o tempo todo, e o povo nada, não reagia, continuava vivendo a sua vida crescendo cada vez mais. Deus levantou Jeremias, conhecido como profeta chorado. Mas ele chorava, como muitas mães aqui choram quando olham para os seus filhos. Ele chorava por causa dos seus irmãos obstinados, que não ouvia ele, que não dava crédito à palavra do Senhor. Ele chorava como muitos de vocês choram, intercedendo pelos seus filhos que não querem nada com Deus, que não querem dar ouvido à voz do Senhor. Em Jeremias, também, da mesma forma, Deus santificou Jeremias para esse propósito. E depois veio Ezequiel, que também foi levantado por Deus pelo mesmo propósito. Mas já Ezequiel, o povo já estava entrando na consequência da sua rebeldia. Aí eu quero ler Ezequiel aí com vocês, no capítulo 2, para você sentir. Jeremias também tem, Isaías também tem. Nós lemos aqui na quinta-feira passada, Isaías diz: o boi conhece o seu curral, o jumento o seu dono, mas nem o povo não reconhece o seu Senhor. Isaías diz. Jeremias diz uma coisa semelhante também. Ezequiel capítulo 2: e disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim
eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouçam ou quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Guarde bem essa palavra. Eles hão de saber que houve no meio deles um profeta. Guarda essa palavra. E tu, ó filho do homem, não os temais, falando para Ezequiel, não tema eles, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras. Essas sarças, espinhos e escorpiões são títulos que o Senhor está dando ao povo de Israel. Não é sarça vegetal, não, a planta não, nem escorpião, o animal escorpião. Ele está dando título ao povo naquela época, que era como sarças, espinhos e escorpiões. Não te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Imagina um rosto de gente ruim. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebeldes como uma casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu diante de mim, e nele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. Olha só o terceiro para concluir o que eu quero te dizer. Depois me disse: filho do homem, come o que o livro, o que achares, come este rolo, que era o livro, era um rolo, e vai e fala na casa de Israel. Aí Ezequiel estava sendo santificado por Deus, capacitado por Deus, assim como Jeremias e assim como Isaías, porque a função deles era barra pesada, missão impossível de converter o coração daquele povo, que o povo é rebelde. Mas ele diz assim: quer ouçam, quer deixem de ouvir, mas eles saberão que houve um profeta no meio deles. Eu disse para guardar essa frase, porque o Senhor fez conosco a mesma coisa. Ele enviou um profeta para nós. Estou falando de Jesus. Jesus enviou o profeta. Jesus. Isaías, Jeremias, Ezequiel, figura de Jesus. O nosso profeta aqui, para a nossa época, é Jesus. Mas daqui a pouco a gente chega para a nossa época. Se a gente está sendo rebelde, se a gente está sendo pessoas de duro serviço, se a gente não está ouvindo. Por isso a introdução da pregação. Fala, Senhor, teu servo, assim como o servo anseia pelas águas, minha alma tem sede de ti. Não podemos endurecer nosso coração. Dá tempo. E sabe qual é o significado do nome de Isaías? Isaías, o Senhor salva. O de Jeremias, aquele a quem o Senhor nomeou. E Ezequiel, Deus fortalece. Quando eu vi esses significados, não foi Ezequiel que deu o nome dele, não foi Jeremias que deu o nome dele, não foi Isaías que deu o nome dele. Quem deu o nome dele foi os pais deles. E com esse significado, por quê? Aí eu chamo a atenção: o Deus da história. A gente não conhece o contexto, o enredo das coisas. E por isso muitas vezes a gente trabalha até contra Deus. Mas eles foram pessoas já pré-estabelecidas para essa função. O significado dos nomes deles tem tudo a ver com a
função deles nessa etapa do povo de Israel. Assim também, irmãos, o Deus da história, Ele continua conduzindo todas as coisas para o desfecho final. E qual é o desfecho final? O Senhor virá e enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Por que toda lágrima? Porque é angústia, é sofrimento. A gente está vivendo um tempo do fim. É necessário nós passarmos por todas estas coisas. E o próprio Jesus disse exatamente isso. É mistério que todas essas coisas acontecem. Ele usa essa palavra, mistério. O que é mistério? É necessário. Então não estranhe a sua angústia, o seu sofrimento, a porta estreita, o caminho apertado. Não estranhe o vale da sombra da morte. Não estranhe, mas confie. Confie. Por isso que o Senhor disse a Ezequiel e disse a Jeremias. Jeremias disse, mas eu sou o quê? Eu sou menino, né? Aí Deus disse, não diga que eu sou menino, porque eu te capacito, eu te levanto, eu te dou virtudes, eu confio a você, a minha palavra. Ezequiel comeu. Se você ler o restante aí, ele comeu mesmo. Comeu, literalmente ele comeu. Não vai pegar as páginas da Bíblia, pelo amor de Deus, o pastor que mandou. Olha, você tome jeito, não foi Deus que mandou Ezequiel. Eu não estou mandando ninguém fazer nada disso, pelo amor de Deus. Mas leia, você precisa ler. Olha, esse enredo aqui é muito bom. Isaías, Jeremias, Ezequiel, depois, se não me engano, vem Daniel agora já estava lá. O que levou a rebeldia deles foi o quê? Cativeiro da Babilônia. Por quê? Eles não a ouviram. Aí eu quero compartilhar com vocês uma oração de Jeremias. Uma oração de Jeremias. Cadê Jeremias? Jeremias, onde tu estás? Aqui. Jeremias 14. E olha o que Deus falou depois que Jeremias orou. Vamos lá? Quem está com sono aí, dá glória a Deus. Eita, até mesmo, vai para esse sono ir embora, glória de Deus, vai repreendida esse sono, saia esse sono em sua mente, em nome de Jesus, desperte, abra o olho. Deus enviou uma grande seca, não vou ler o início, que era consequência da rebeldia do povo de Israel. Uma grande seca. Eles estavam morrendo de sede. Todas as cisternas estavam secas. As fontes das águas se secaram. Foi uma calamidade tão grande que Jeremias se compadeceu do povo. Olha que Jeremias, nos capítulos anteriores, já tinha sofrido o digado, porque o povo não aceitava a repreensão de Jeremias. O povo maltratava ele, esculhambava ele, ele ficava aborrecido. Por isso que ele chorava. Aí veio essa seca. E Deus determinou. Isso tudo é castigo de Deus. Porque Deus castiga, viu? Deus castiga. Deus castiga. O castigo dele é para correção. Assim, só alguns pais, que hoje adotaram uma outra filosofia. Assim também como os pais castigam os filhos, assim também Deus castiga a nós como filhos. E o castigo dele, assim como nós castigamos nossos filhos, o quê? Para humilhar ele, para maltratar ele, para ele viver lá todo lapiado, eu sentir prazer nisso. Não. Sara até riu da lapiada que ela tomou. Mas gerou ali uma grande mulher de Deus. Tudo isso foi escrito para testemunho, para testemunhar a caminhada da igreja. É esse o final dessa pregação. Para testemunhar a caminhada da igreja. Amado, a gente está caminhando para isso aí. Tem um trecho aqui de Jeremias que eles nem se envergonham
que eles iam fazendo, e não sabia nem o que é se envergonhar. Ou seja, a prática das coisas ruins que o povo estava praticando era tão terrível e constante que eles já nem mais tratavam as coisas, e iam para o templo e davam glória a Deus lá no templo, com a vida toda miserável, sacrificava a deuses estranhos, queimava incenso, tinha imagens daqueles deuses estranhos, e isso aborreceu Deus de tal forma. Como às vezes nossos filhos aborrecem, não é não, gente? A irmã mesmo aborrece de até comum. Aí dá risada. Aí eu também. Então, às vezes nossos pais não babam, a gente dá vontade de, sabe? Deixa quieto. Assim foi Deus. Então, quando Jeremias viu o povo sofrendo, o gado morrendo de sede, o pasto seco, não tinha alimento para o gado, o povo sem ter o que beber, aí Jeremias se compadeceu. Ele começa a oração dele. Vamos começar do versículo 7. Ele começa um pouco mais acima. Vamos pegar do versículo 7, que diz assim: isso é Jeremias falando com Deus: posto que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, opera tu por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram contra ti pecamos. Ó esperança de Israel, redentor seu no tempo da angústia, porque serias como um estrangeiro na terra e como um viandante que se retira a passar a noite. Porque serias como um homem cansado, como um valoroso que não pode livrar. Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Oração de Jeremias. Aí vem a resposta de Deus. Segura a onda. Assim diz o Senhor acerca deste povo: pois que tanto amaram, o afastaram-se e não tiveram os pés, por isso o Senhor se não agrada deles. Mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor: não rogue por este povo para bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, e pela fome e pela peste. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que os profetas me dizem: não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei em visão falsa, e adivinhação, e vaidade, e o engano do seu coração são o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e dizem que nem espada, nem fome haverá nesta terra. Esses profetas, a espada e a fome serão consumidos, esses profetas, e o povo a que eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada, e não haverá quem enterre as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas. Assim derramarei sobre eles a sua maldade. Vamos ficar só até aí, mas ele vai descendo aí, vai, ó. Não ore por esse povo. Aí o versículo 1 do capítulo 15 diz outra coisa assim, que aí fechou. Ele disse assim: disse-me porém o Senhor, ainda que Moisés e quem? Samuel se puserem
diante de mim. Não seria a minha alma com esse povo. Lançá-los-á diante da minha face e saia. Você foi enviado, né? A ira de Deus, a grande ira de Deus por aquela nação, que era o povo dele, aquela nação que viveu coisas extraordinárias com Deus, que foram marcados com grandes vitórias, com grandes milagres, com grandes maravilhas. O que é que pode te afastar do Senhor? O que é que pode te afastar do Senhor? E já resolvido, pulando para o fim. Amados, você acha que essas coisas aconteceram assim? O povo se rebelou assim, de repente, se juntaram assim: amanhã vai todo mundo se rebelar contra Deus, amanhã a gente vai levantar os altares aqui de outros deuses, amanhã a gente vai fazer holocausto a demônios, incenso a demônios. Foi assim? Não foi assim. Deus poucos, uma coisinha aqui, outra ali, e lá vai, e lá vai, e lá vai, a ponto de não mais. Se alguém de vocês se lembra da parte da vergonha, está lá em Jeremias que lê, que eles nem sabem o que é vergonha, ou seja, faz as coisas assim, está vergonha? Descaradamente, sem vergonha nenhuma. O povo de Deus hoje está caminhando para isso. Apostasia, desvio da sã doutrina, dos costumes, da palavra de Deus. Se você não lê, se você não ora, amado, você já está começando os primeiros sintomas para chegar no grau desse aqui. O pai da mentira, aquele que conseguiu seduzir anjos a se rebelarem contra o próprio Deus, da mesma forma tem agido no meio da igreja. Estou falando da igreja, não vou te falar, estou falando da nossa congregação. Então, quando essas coisas foram escritas, e foram escritas dessa forma mesmo, sem esconder nada, mostrando todas as abominações que eu resumidamente aqui falei, é para nós botarmos nossas barbas de molho. Tem um ditado no mundo que diz o quê? Quando você vê a barba do seu vizinho pegando fogo, bote a sua de molho. Então, amados, nós precisamos vigiar. Por quê? Deus não fala essas coisas todas. Deus não agia tão severamente. Mas em todos os momentos que Jeremias, que Isaías, que Ezequiel ia lá exortava, ele disse: mas se eles se arrependerem, a misericórdia de Deus, se eles derem ouvidos, eu trarei eles de volta, eu os abençoarei, eu farei isso, aquilo e aquilo outro, se eles se arrependerem. Mas só que o povo não se arrependeu, muito pelo contrário, se lançaram contra os profetas, muito pelo contrário, amados, eles se rebelavam cada vez mais e mais e mais e mais. Mas se você ler, eu não posso ler aqui todas as passagens, em todos os momentos que o profeta ia falar, ele dava o recado de arrepender-se, de mudar, de largar a mão, de voltar, de se lembrar. Muitas vezes, se lembrem das coisas que Deus realizou lá atrás, te tirou lá do Egito, te fez passar pelo Mar Vermelho, te guiou pelo deserto, uma nuvem para o sol não te castigar, uma coluna de fogo para espantar os animais do deserto. O Senhor te deu vitória sobre nações. Os profetas faziam se lembrar. E hoje, quem são esses profetas? Quem é esse povo? O primeiro profeta foi Jesus, que nos deu livre acesso à presença do Pai, que nos concedeu o seu Espírito. Se nós agirmos como o povo Israel naquela época, nós somos piores do que eles. A gente dizia aqui no domingo passado que nós somos muito mais privilegiados, gozamos de muito mais bênçãos do que eles. Porque o maior de todas as bênçãos é o Senhor nos tornar templo do Espírito Santo dele, e ele está aí, movendo-se em seu coração, testificando aí
em seu coração aquilo que você precisa fazer. Se arrepender, buscar o Senhor enquanto você pode achar, invocá-lo enquanto Ele está perto, antes que venha. Aí eu me lembrei para terminar, antes que a luz se apague. Tem até uma canção, esperta, né? Antes que a luz se apague, o Senhor falava com Samuel, ainda novo. Antes que a luz se apague, antes que tudo venha acontecer, desperte. Desperte porque você é povo escolhido. Você é nação eleita. Você é sacerdócio real. Você é igreja. Você é templo de Deus vivo. Não é para estar assim. Não é para estar assim. Não. Você precisa brilhar. Refletir a glória de Cristo. Está embaçado? Passa aí um pano. Reflita a glória do Senhor. Reflita a glória de Deus vivo. E agora mais do que nunca, o mundo está afundando. E nós somos os dispenseiros de Deus. Deus, uma coisa que eu precisava falar, isso é uma interpretação minha, posso estar equivocado. Deus tem uma aliança com a nação de Israel, mas não com os indivíduos. Entendeu? Deus tem uma aliança e Ele vai cumprir com essa aliança com a nação de Israel, não com as pessoas, porque as pessoas dessa época e outras dessa mesma época agora, né, como agora mesmo Israel está fazendo, essas pessoas estão sendo cortadas, consumidas, destruídas. Mas a nação de Israel, Deus tem uma aliança e Ele vai cumprir essa aliança. Amém? Amém. Agora Deus tem uma aliança com a igreja. Deus tem uma aliança com a igreja. Enquanto você for igreja, Ele cumprirá essa aliança. Mas se você sair fora, você deixar de ser corpo de Cristo, você está perdido. Aí o Senhor vai te cortar mesmo. Assim como Ele tem aliança com a nação de Israel, e Ele, lá no final, Ele haverá de cumprir com essa aliança. Mas a todos aqueles que se rebelaram contra o Senhor, todos aqueles que Jeremias chama eles, se prostituíram com outros deuses, adulteraram, foram infiéis com o Senhor e não deu ouvidos, não sofreu dano. Mas a nação de Israel, a aliança do Senhor permanece, assim como a igreja. Precisamos ser igreja, precisamos estar no corpo, precisamos cooperar com o corpo, cooperar com a igreja, se envolver na obra. Nós precisamos que isso nos gere em nós vida, alegria. Não está morto, um peso morto, não está como uma pessoa que tem um derrame, um braço esquecido, a perna esquecida. A igreja é um corpo saudável, gerando vidas e agregando mais vidas nele. Não seja esse que se afasta, porque com certeza você estará fora da aliança que o Senhor tem com a igreja. Amém?